Pessoal, boa noite, tudo bem com todos? Hoje a gente faz de novo uma live, né, depois de semanas intensas de trabalho. A gente ficou um pouco fora do ar, né, fizemos muitas lives nesse período da pandemia e hoje a gente vai conversar com a Patrícia da Casa de Leilar. Casa de Leilar é uma ONG importantíssima aqui para a cidade e vamos falar sobre os impactos da pandemia no terceiro setor, que tem sofrido bastante com tudo isso que está acontecendo. Então vamos ver se a Patrícia já está ao vivo, que eu vou enviar aqui o convite para ela, para que ela possa participar e entrar. Está aqui. Boa noite a todos, boa noite Salete, Silvia. Só para passar aí para Silvia, setor de bar e restaurante, ontem recebi ligação de tudo que a gente lá da prefeitura por causa do projeto das mesas e cadeiras. Vamos ver se conseguimos adiantar alguma coisa para o setor. Tá aqui, aguardando da Patrícia. Dizer que essa semana na Câmara a gente deve ter a publicação, a promulgação, né, da lei que a gente tinha derrubado o veto em relação a... Tá aqui, a Patrícia conseguiu entrar, estamos aguardando para ver se ela vem aqui no ao vivo com a gente. Enviei aqui, Patrícia, se estiver me ouvindo. Só não estou conseguindo clicar. Semana deve sair a promulgação então da nossa lei que isenta a TUAP do terceiro trimestre para bares e restaurantes. Acho que é importante. Afinal, os bares e restaurantes estão há 3 meses sem funcionar. Nada desse direito de não pagar a taxa de uso de área pública. Ronaldo, meu amigo, médico, diz aí pra gente como é que estão as coisas. Patrícia, boa noite, tudo bem? Boa noite, Rafael. Tudo bem e você? Todo mundo inteiro aqui, né? Estamos conseguindo passar aí bem no sentido de saúde, pelo menos, né? Agora, o trabalho e você tentar ajudar, né, dar o apoio, informação nesse momento está sendo bem corrido. A gente está tentando fazer o máximo que está ao nosso alcance para conseguir orientar as pessoas num momento tão difícil, né? E você, a sua É família, verdade. Você está me como ouvindo estão? bem, Rafael? Tá tudo certo. O som tá ótimo aqui. Que bom. Por aqui tudo bem, na luta, na correria também para fazer um trabalho aí que atenda às demandas das nossas famílias, da nossa equipe lá na Casa de Leilar, unidade Sampaio da Rede Cruzada, que eu tenho o prazer de estar na gestão. Então os desafios são maiores, né? Para além daqueles que Exato. nós já temos, os desafios são ainda maiores, mas vamos que vamos, com muito trabalho, com uma equipe incrível, com muitos parceiros, para a gente poder Exatamente. ajudar. Vamos lá, gente. Então, quem está entrando para ir acompanhando o nosso papo, a Patrícia ela é uma pedagoga especializada em gestão educacional, é gestora da Casa de Leilar, que hoje faz parte da Rede Cruzada, e ela foi conselheira também do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, né? E então, para o pessoal começar a entender e contextualizar, o Patrícia, explica um pouquinho a história, até como você chegou à Casa de Leilar. Parece que até 2013 atendia um público mais voltado para meninas, é isso? Não sei se eu estou certo. E depois entrou para a Rede Cruzada e vocês têm um atendimento que prestam hoje, né? Conta um pouquinho para a É gente verdade. como que chegou, né? A história um pouquinho da Casa de Leilar para a gente, para o pessoal entender, contextualizar
que é essa instituição tão importante aqui para a cidade do Rio de Janeiro. Bacana. Obrigada, Rafael, pela oportunidade, pelo convite. É sempre bom falar sobre a Rede Cruzada, sobre a Casa de Leilá e todas as outras unidades da nossa rede. Então, como você disse, a Casa de Leilá tem muitos anos de existência, né, no bairro do Sampaio, ali entre o Sampaio e o Riachuelo, na Rua Nanere. Durante décadas foi um abrigo de meninas. Muitas pessoas, principalmente moradores da região, do Grande Meier, conhecem a Casa de Leilá como um abrigo de meninas que fez um trabalho incrível durante décadas, né? Super importante, um trabalho de acolhimento institucional super importante. Como você disse, em 2013, a Casa de Leilá, abrigo de meninas, fechou as portas e esse prédio ali da Rua Nanere passou para a responsabilidade da Rede Cruzada, que eu tenho a honra de dizer que esse ano completa 100 anos de existência, né? A Rede Cruzada, centenário. 100 anos. Centenário, olha que ano, né? O ano do centenário da Rede Cruzada. E a Rede Cruzada começou há 100 anos como Cruzada Nacional contra a Tuberculose. Olha que coincidência, né? Outra questão sanitária importantíssima, né? Importantíssima, né? Esteve na vanguarda desse trabalho de acolhimento das pessoas acometidas pela tuberculose. Vale a pena entrar lá no site da Rede Cruzada para conhecer um pouquinho dessa história. Depois passou a ser a Cruzada do Menor, com uma atenção muito voltada para os jovens, crianças e jovens em situação de rua. E foi então, na época da chacina da Candelária, que todo mundo, de alguma forma, lembra, né? Que a Cruzada começou a pensar em formas de se antecipar à situação de rua. O que a gente poderia fazer por essas crianças e jovens que a gente pudesse evitar que eles chegassem a uma situação de rua. E foi a partir daí, há mais ou menos 30 anos, que a Cruzada passou a focar o trabalho na primeira infância, né? Entendendo, e isso não é um privilégio nosso, já há pesquisas muito sólidas, né, que comprovam a importância de se começar cada vez mais cedo a educação do indivíduo, né? E com isso a Cruzada passou a investir em todas as suas unidades num trabalho prioritariamente de creche para crianças a partir de 4 meses. E assim foi. Hoje nós chamamos Rede Cruzada, justamente porque hoje nós não atendemos só as crianças, nós atendemos de 4 meses a 100 anos de idade. Hoje nós atendemos desde a criança até o idoso, né? Não em todas as casas, mas contando com todas as unidades, nós atendemos todo esse público, mas prioritariamente em todas as nossas unidades nós atendemos crianças de 0 a 5 anos, né? Com creche e pré-escola. Então, assim, é realmente um enorme prazer saber que a Cruzada sempre esteve na vanguarda das demandas da sociedade, desde a tuberculose, passando as crianças e jovens em situação de rua. E hoje, você sabe, talvez melhor do que eu, o déficit de vagas nas creches no nosso município é bem grande. Então, as creches do terceiro setor, das instituições sociais, são importantíssimas para atender a esse público. E a Cruzada tem um enorme prazer de contribuir com esse trabalho. Hoje nós temos 4 unidades, a Casa de Leilá é uma delas. Nós temos também em Jacarepaguá, Del Castilho e uma em São José do Vale do Rio Preto, lá na Serra do Rio de Janeiro. E além da creche, a gente tem todo um trabalho voltado para o contraturno, com crianças maiores, jovens, temos formação profissional, inclusive principalmente na nossa unidade Del Castilho, que tem uma parceria, um apoio importantíssimo do Shopping Nova América, e temos um trabalho que a gente se orgulha muito de falar dele, que é o Centro de Convivência de Idosos na unidade Jacarepaguá, onde a gente tem há mais de 30 anos um trabalho intergeracional, onde idosos e crianças convivem diariamente, um trabalho incrível, pioneiro, e que a gente se orgulha muito de ter na nossa rede.
Eu acho que é isso. Legal. Eu acho que eu consegui resumir mais ou menos 100 anos de história, Rafael. Pois é, o desafio era conseguir resumir esses 100 anos em 5 minutos, talvez, para a gente É conseguir. verdade. Mas é É importante para verdade. contextualizar, porque as pessoas às vezes ouvem falar, mas só quem visita, só quem acompanha o dia a dia sabe, ao mesmo tempo, o quanto difícil é, mas também o quanto gratificante é quando você consegue ali ver as coisas funcionando, né? Tudo aquilo foi planejado para fazer, você vê muitas coisas também dando certo, e isso é que vai, acho que, motivando e vai servindo de combustível para que isso continue por muito tempo. O foco ali, Patrícia, são as atividades educativas, sociais e culturais ali na casa, dessa forma, né? Conta pra gente um pouquinho. A gente sabe que tem o engajamento das famílias, né? A educação é um instrumento de transformação, para que todos ali tenham oportunidade. Conta pra gente um pouquinho o que estrutura tem ali hoje na Casa de Leilá e quantos jovens, quantos alunos ou quantas pessoas são atendidas, quantas famílias são atendidas, a oportunidade de atividades que são oferecidas, só para o pessoal também. Agora, você contou a história um pouco da casa e da Rede Cruzada, agora vamos entrar ali na Casa de Leilá para tentar ver o que tem dentro ali do imóvel, quais atividades são oferecidas ali dentro e como são as famílias que chegam buscando vocês. Só um parênteses, que você falou dos dados do déficit de creche. No ano passado, a gente pegou uns dados ali, até eu faço parte lá da Comissão de Orçamento da Câmara, e a gente recebeu documentos, né, falando da questão orçamentária, de se ampliar o quantitativo de vaga para creche, para primeira infância. E a gente tem hoje os dados lá junto à Secretaria também de Educação, que há um déficit de muito mais do que 30 mil crianças procurando vaga em creche, e só a rede municipal por si só não tem. Então é necessário que se tenha essa rede de apoio, essas parcerias, esses convênios com essas instituições, com as ONGs, com o terceiro setor, para que consiga tentar dar conta de toda essa demanda que existe e é muito difícil de ser atendido. É um desafio enorme conseguir conseguir tentar chegar próximo do ideal. Então, hoje está muito distante. Tem muita gente precisando e não tem, e é muita vaga que é procurada e não existe a vaga. Então, essas instituições, como a Casa de Leilá e todas as outras, são muito importantes para tentar ajudar e ser parceiros do município nesse sentido, né? Então, importante dar esses dados, né, para que as pessoas entendam o tamanho da importância que vocês têm. E conta para a gente ali agora internamente como é o funcionamento, quantos profissionais tem, como funciona ali. Claro, Rafael. Então, a Casa de Leilá hoje atende aproximadamente 150 crianças, né? A gente costuma dizer 150 famílias, né? Isso. Porque no momento que a criança chega na creche, ela traz a reboque a sua família para dentro da instituição. Então, são 150 famílias, aproximadamente 50 colaboradores, né? E muitos voluntários e parceiros que estão sempre regularmente ou sazonalmente nos ajudando, porque manter um projeto como este não é fácil, né? Hoje, na Casa de Leilá, especialmente, nós temos a creche, né? Nós atendemos os berçários e as turmas de maternal. Nós temos pré-escola em outras unidades da rede. E já tivemos outros projetos muito relevantes que você sabe, né, Rafael? Esses projetos dependem de financiamento, então eles começam, depois, de alguma forma, são concluídos, vem outros projetos. Então, eu destaco dois muito relevantes que já passaram pela Casa de Leilá, a Escola de Música, né, e Cidadania, foi incrível. Trabalho lindo que nós fizemos com jovens na Casa de Leilá, mais ou menos 2 anos. E até o ano passado, tivemos também um trabalho em parceria com o Banco da Providência, um trabalho incrível de desenvolvimento pessoal e profissional das famílias. Então, para além da creche, a gente está sempre buscando formas de atuar junto aos outros, às outras pessoas da família, aos irmãos, aos adultos, às vovós, os vovôs, enfim, dentro daquilo que eles estão precisando, né?
Então, como o próprio nome diz, é uma rede. A gente vai buscando parceiros, né? Por exemplo, a Escola de Música, tivemos um parceiro importantíssimo, que é a Agência do Bem, que fez um trabalho incrível conosco, e o Banco da Previdência. E muitos outros que vão passando pela instituição. Hoje nós só temos a creche, mas que já é o bastante para deixar a gente de cabelo branco, né? Porque é um trabalho super sério. É um trabalho super sério. Patrícia, só se estiver me ouvindo, a sua internet parece que está falhando um pouquinho, que o pessoal está comentando aqui que de vez em quando dá uma falhada. Só pra... Eu estou te ouvindo bem, Rafael. Bem, tá. É o pessoal que talvez tenha falhado um pouco. Você falou agora, acho que ficou melhor. Mas vamos lá. Ficou melhor? Agora está melhor. É porque eu tentei entrar pelo computador e não estou conseguindo. É melhor então pelo telefone mesmo. Mas pelo telefone. Pelo telefone. Então, estão me ouvindo bem agora? Sim, está bem melhor. Bacana. Então, conforme eu dizia, Rafael, a creche por si só nos dá muito trabalho, um trabalho extremamente prazeroso, né? A começar pela própria manutenção da creche, né? A sustentabilidade da creche. Não fossem pelos investidores que nos auxiliam, não fosse recentemente pelo fomento da prefeitura, nós não conseguiríamos manter o projeto, né? O custo operacional de uma creche, sobretudo na Casa de Leilá, onde nós temos berçário, é muito alto, né? As creches são extremamente regulamentadas, né? Existem exigências muito importantes, né? De número de pessoas por turma. Isso faz com que o custo seja muito alto. Então, a Casa de Leilá, para você ter uma ideia, até um ano atrás, aproximadamente, nós não tínhamos o fomento da prefeitura, enquanto a unidade Del Castilho e Jacarepaguá já tinham. Então, nós vivíamos apenas da doação das pessoas, dos parceiros, dos mantenedores, né? De um ano para cá, melhorou bastante, porque nós conseguimos o fomento. Então, esse recurso que vem da prefeitura, ele é importantíssimo para a garantia da sustentabilidade da instituição, né? Da manutenção e da sustentabilidade. Você teve a oportunidade já de conhecer a Casa de Leilá, é um prédio gigante, um custo operacional altíssimo, né? E as contas chegam, né? Não é porque somos uma instituição social que as contas não chegam, e são muito altas até para a gente manter um nível de qualidade, de excelência que a gente já não abre mão, né? Nós oferecemos o melhor que nós podemos para essas crianças. Então, tentamos fazer muito mais que menos, mas ainda assim o custo operacional é muito alto. Então as crianças hoje entram às 7 horas da manhã, saem às 5 horas da tarde, fazem todas as refeições, né, nesse período. Na Casa de Leilá, elas têm aula de teatro, aula de capoeira, né, além do trabalho pedagógico, segue toda a linha mesmo obrigatória de planejamento, desenvolvimento da criança. Uma creche, não é porque é uma creche do terceiro setor que ela é diferente. A gente tem exigências e tem que cumpri-las, né? Exato. E a cruzada faz questão de não só cumpri-las, mas de oferecer um trabalho de grande excelência, né? E é isso. Não é fácil, mas é muito prazeroso. Então, o impacto que nós temos na vida dessas crianças, dessas famílias, torna todo o trabalho nada perto do resultado, né? Exato. Bom, eu farei umas perguntas, não sei nem se você vai poder responder, né? Mas em relação ao custeio médio mensal da casa, tanto com relação aos profissionais, com relação à estrutura em si, com relação às doações, né? Porque além do fomento da prefeitura, também precisa que as pessoas que contribuem, continuem contribuindo. Como vocês estão conseguindo assim, fechar essa conta? Isso antes da pandemia, agora a gente vai entrar no período agora que está mais difícil. O custeio médio mensal para atender as 150 famílias. A creche, como você falou, é horário integral, ou seja, qualidade, para que as pessoas possam se sentir tranquilas de que ali
todo mundo está sendo muito bem tratado e com certeza as crianças vão poder ter oportunidades imensas estando ali na casa. É verdade. Então, eu posso te adiantar que na casa de Leilá, per capita, é de aproximadamente R$ 1.000 por criança, né, por mês. Sim. Então, considerando que o fomento da prefeitura hoje é de R$ 150, uma informação do domínio público, né, amplamente divulgada, a gente tem aí uma diferença que a gente procura suprir com os nossos mantenedores, né? Mantenedores regulares, nós temos aqueles mantenedores que doam mensalmente, e temos os mantenedores, os apoiadores temporários, aqueles que eventualmente fazem doações que são igualmente importantes, né? Além de outros tipos de doação, por exemplo, a doação de alimentos ela é importantíssima, porque uma vez a gente recebe alimentos, a gente deixa de pagar por eles e pode investir esse recurso em outras demandas da creche. Então, nós temos vários tipos, várias formas de ajuda, né? Desde o mantenedor regular, passando por aqueles que ajudam de uma forma ou de outra sempre que podem, ou aqueles que ajudam de outras maneiras e que são igualmente importantes para nós. É um custo, se a gente for colocar na conta do lápis, a gente está falando de aproximadamente, fazendo uma conta rápida, de R$ 1 milhão por ano, né? Só na casa de Leilá, a gente tem que lembrar que nós somos de uma rede, e evidentemente, enquanto rede, multiplique esse valor aí por 4 ou mais, que há unidades que têm muito mais projetos de crianças, né? Sim. Eu li aqui que o som está ruim, melhorou. Voltou a dar uma falhadinha de novo. Não sei se é de novo a internet aí. Um horário também disputado, não é, Rafael? Pois é, a gente fica disputando com outras pessoas que estão fazendo as suas lives, tem o jornal daqui a pouco, mas faz parte. É a gente verdade. está aí para tentar. Mas como você diz, situação pré-pandemia. Né? Como você disse, é uma situação pré-pandemia, né? A gente está falando até março de 2020. Pois é, aí veio a situação do decreto com o fechamento das atividades, especialmente as atividades de educação, porque você junta todo mundo num lugar, ou seja, educação pressupõe aglomeração, né? Tudo que é presença física ali pressupõe a aglomeração, ainda mais criança, que não dá para controlar muito ali a parte de se agarrar, de ficar toda hora um junto com o outro. Veio a pandemia, em março vieram os decretos com relação ao distanciamento social, necessidade de fechar várias atividades, vários estabelecimentos comerciais, várias instituições. E os primeiros impactos, assim, no primeiro momento talvez se achasse que não, o tempo que ficaria fechado, talvez 15 dias, quem sabe 20, e aos poucos nós fomos vendo o tamanho do problema que chegou. Não é algo que era uma brincadeira, realmente foi algo muito sério. E isso foi aumentando, ampliando a quantidade de pessoas que começamos a saber que estavam infectadas, começando a ter um aumento enorme ali no percentual de contágio. Cada vez mais pessoas próximas começaram a ficar doentes. Infelizmente, algumas faleceram, né, vítimas aí da doença. E você tem uma série de instituições aí na cidade que sofreram esses impactos que foram imensos. Eu peguei alguns dados aqui, Patrícia, que 67% das instituições, como a Casa de Leilá, tiveram queda na arrecadação de mais de 50% nesse período. Não sei se o número de vocês é exatamente esse, né? Além disso, quando vem uma pandemia, vem aquela situação dos governos terem que investir num determinado setor, no caso a saúde, eles deixam, às vezes, de fazer o repasse, aquele repasse que é necessário para a manutenção da estrutura e do dia a dia para o atendimento das crianças. Então, também muitas instituições que têm esse convênio com o município começaram a sofrer falta de repasse, com os municípios de uma forma geral, com o Estado. Então, e além disso, as pessoas começaram a ter problema de renda. Então, por exemplo, profissionais liberais que tinham uma faixa de renda sem trabalhar, essa renda caiu brutalmente.
autônomos, informais, que tinham ali seus bicos, as suas situações começaram a ter queda na renda, e as próprias empresas, com todas as dificuldades que o governo federal primeiro tentou anunciar as linhas de créditos para que desse o suporte financeiro a pequenas, médias, micro, pequenas e médias empresas principalmente, só que na ponta esse dinheiro chegou para muito pouca gente, muitos não conseguiram ter acesso a essas linhas de crédito ali, e as empresas que porventura poderiam ajudar ali a fazer uma rede de apoio tanto a Casa de Leilão quanto a outras instituições, isso começou a minguar porque todo mundo começou a ter dificuldade. Como foi receber esse início, né, de pandemia com essas dificuldades, provavelmente com relação às receitas, como ficou essa relação institucional com o governo, com o município, né, e com as outras esferas de governo, que tipos de ação ou não, né, o governo federal nessas linhas de crédito, ações específicas para o terceiro setor, eu não lembro de ter percebido algo que seja específico que possa ter ajudado. Como ficou essa relação institucional com os governos e o impacto que foi essa queda de receita de pessoas que pudessem contribuir? Nossa, deixa eu ver se eu lembro tudo que você perguntou, Rafael. Vamos lá. Então, se quiser eu resumo de novo, não tem problema. Não, eu vou lembrar. Bom, vamos começar do começo, como diz o outro, né? Nós ficamos, no primeiro momento, muito assustados, né? Porque ninguém sabia o que ia acontecer, como você disse, havia uma previsão de interrupção por poucos dias, depois foi aumentando. Então, para nós, foi uma surpresa a cada dia, como foi para todos, né? Eu tenho visto algumas lives suas aqui com outros setores e não é muito diferente, né? A gente tem que lembrar que uma instituição social é uma empresa com compromissos muito parecidos com a maior parte dos outros setores, das outras empresas. Mas nós também não imaginávamos. Só para fazer um parêntese aqui, enquanto as empresas têm seus funcionários, empregados, fornecedores, vocês têm 150 famílias para cuidar. Então, não é simples. Só na Casa de Leilão, né? Se formos contar toda a rede, 1.000 famílias para cuidar, em torno de 5.000 pessoas debaixo do nosso guarda-chuva, né? Exato. Então, ficamos assustados, mas fomos vivendo um dia de cada vez. De imediato, a Cruzada montou um comitê de lideranças, com as lideranças de todas as unidades, de vários setores, várias gerências, né, várias áreas da Rede Cruzada, para que a gente pudesse ir monitorando a situação e ir deliberando acerca das decisões que nós tomaríamos, né? Enfim, muitas das vezes, de um dia para o outro, a situação mudava completamente e nós tínhamos que tomar decisões muito rapidamente. Você sabe como são essas coisas, né? Às vezes não tem muito tempo para pensar. Mas, enfim, o que você disse, eu não posso te assegurar o percentual, tá, Rafael? Mas eu posso te assegurar que os números, de fato, caíram substancialmente, né? O número de doadores caiu muito, mesmo os mantenedores regulares, apesar de continuarem ao nosso lado, também tivemos que negociar com eles, porque, como você disse, não estava fácil para ninguém, não está fácil para ninguém. Vou dar um exemplo, um dos nossos principais parceiros, que apoia a nossa unidade de Meu Castilho, que é o Shopping, ele estava fechado, como todos os outros shoppings, né? Exato. Então, apesar de estarmos lado a lado nessa luta, é evidente que a situação não era a mesma, né? E isso foi fazendo com que a gente se preocupasse, porque ao mesmo tempo que a gente tinha uma preocupação com os colaboradores, nós tínhamos uma preocupação com as famílias. Vou te dar um dado, por exemplo, da Casa de Leilão. No primeiro mês de pandemia, de isolamento, eu já tinha mais de 50% de famílias sem sustento. Ou seja, ou eram autônomos e não estavam conseguindo trabalhar, ou já tinham sido dispensados, enfim. Então, eu já tinha famílias que não tinham nem do pai, nem da mãe, nem da avó, nem da tia, pessoas que não tinham de onde tirar, né?
Então, ao mesmo tempo que a gente precisava se preocupar de ter o recurso para manter a instituição, manter a equipe, evitar as demissões, né, que é sempre o pior cenário para uma instituição, mas, ao mesmo tempo, tentar ajudar as famílias, né? E aí, o que nós fizemos? Nós negociamos com alguns prestadores de serviço, né? Aderimos à MP do governo federal, né, com redução de jornada. A MP 936, né? Aquela com a redução da jornada ou suspensão do contrato. E, aliás, você fez uma live excelente sobre isso, né, com um parceiro, há umas semanas atrás, se eu não me engano, do Conselho de Contabilidade, que foi excelente. Foi o Alexandre Andrade. Isso. Isso, eu até levei muito dessas informações, porque nós estávamos justamente nessa época discutindo, né? E também, evidente, tivemos que... Só curiosidade, o Alexandre é meu vizinho de porta. E desde o início da pandemia eu não o vejo, só falo com ele por telefone ou pela internet. Então diga a ele que as informações foram muito úteis, né? Que bom. Porque também aproveitamos e levamos para a cruzada para discutir, e também outros parceiros. Fizemos uma redução, evidentemente, de quadro, redução de jornada, para que nós pudéssemos nos adequar. Agora, eu queria destacar que o mais importante foi a continuidade do fomento da prefeitura, né? Ótimo. Até o momento, o fomento tem sido dentro de um calendário específico repassado para as unidades, e isso foi um diferencial, porque ainda que as doações sejam importantes para que a gente faça nosso trabalho, é evidente que a operação reduziu um pouco, né? Os gastos com luz, com água, com alimentação, enfim. E isso fez com que o nosso foco estivesse direcionado a pessoal, salários, etc. Né? E foi aí que Entendi. Como a prefeitura manteve o fomento ali certinho, vocês conseguiram fazer com que os colaboradores pudessem ter ali alguma continuidade, então, né? Oi. E, em paralelo a isso, Rafael... Certo. Alô? Olá. Então, paralelo a isso, Rafael, nós lançamos uma campanha para ajudar as famílias, porque, como eu disse para você, era preciso captar recursos para fazer a manutenção da unidade e também a manutenção dos salários, garantir esse compromisso com os nossos colaboradores. Mas, por outro lado, nós tínhamos aí em torno de 1.000 famílias em toda a rede, 150 famílias na Casa de Leilá, que precisavam do nosso apoio. Então, nós lançamos uma campanha que até para quem tiver interesse, está nas nossas redes sociais, Rede Cruzada, Instagram, Facebook, enfim, que é justamente para captar recursos para doação de cestas básicas, né? E a gente, desde o mês de abril, que nós estamos mensalmente distribuindo cestas básicas para as famílias em situação de maior vulnerabilidade. E eu queria destacar também, nesse ponto, o trabalho do Serviço Social da Rede Cruzada, né? As assistentes sociais de todas as unidades estão fazendo um trabalho incrível de mapeamento dessas necessidades, né? Acompanhando muito de perto as famílias, tentando entender quais são as demandas, para que a gente possa se articular não só com essa campanha de doação, mas com outros parceiros, né? Nós temos antes o próprio Banco da Providência, o SESC, Mesa Brasil, e outros parceiros anônimos que vão nos ajudando com doação de máscara, com doação de chocolate na Páscoa, com doação também de mais alimentos, etc. Então, é um trabalho árduo, Rafael, mas muito gratificante, né? Porque a gente sabe que é um momento totalmente sem precedentes, né? Que a gente sabe que, pelo menos a nossa geração não passou por nada parecido, e não adianta a gente
fazer um trabalho de excelência, um trabalho pedagógico de excelência, porque eu quero destacar que o nosso trabalho pedagógico continua remotamente. Sim. A equipe pedagógica vem fazendo um trabalho incrível com as crianças. E como você sabe, né, Rafael, vai além do ensino à distância, porque a gente está falando de educação infantil, mas é um trabalho lindo de manutenção de vínculo, é um trabalho lindo voltado para a saúde mental das crianças e das famílias. Mas não adianta fazer esse trabalho se a barriguinha está doendo de fome. Exatamente. Né? Não adianta. Exatamente. Então é preciso manter esse trabalho, manter os vínculos, é preciso ter esse compromisso com as nossas crianças, mas sem deixar de olhar para as demandas urgentes, imperiosas das nossas famílias. E eu posso te assegurar que não é uma preocupação só da Rede Cruzada, eu posso te assegurar que várias instituições estão passando pelo mesmo processo, captando recursos para se manterem e, ao mesmo tempo, ajudarem as famílias. É evidente que as pequenas e médias instituições sofrem mais, porque muitas das vezes não tem essa rede de parceiros. Sim. Mas eu fico muito feliz da gente estar conseguindo reunir um time do bem, um time que pode nos ajudar a ajudar e cuidar das pessoas. Não, perfeito. Fico feliz aí que esse fomento da prefeitura esteja mantido. Vou até dar um alô aqui para um representante aqui do município, que é o Nélio Giorgini. O Nélio, ele é o coordenador de diversidade sexual da Prefeitura do Rio e tem parente que mora no Rocha, que é aí pertinho da casa de Leilá. Então... Nosso vizinho. É quase vizinho aí de vocês. Né? O Nélio é uma grande pessoa, super, super amigo, cara sensacional, que está à frente dessa coordenação na Prefeitura. Com relação a apoio, eu ia te perguntar, a gente, nesse período da pandemia, a gente tentava informar as pessoas do dia a dia, o que estava acontecendo, as ações dos governos que eram implementadas. Então, por exemplo, o município e o Estado, eles estão com essas ações do Serviço Social para a cesta básica. Não sei se vocês conseguiram ter um acesso direto deles ou se foi por outros meios, mas vale uma tentativa aí junto com a assistência que se não teve para que tenha essa cesta básica. O governo federal, talvez uma dificuldade que se teve foi aquela MP que ajudava no pagamento para a folha, só que isso não chegou a quase ninguém. Talvez tenha dificultado um pouquinho essa situação ali do governo federal. A gente também ajudou, e não sei como que as famílias aí se pediram, se conseguiram ter acesso, nós ajudamos centenas de pessoas através do nosso gabinete a orientar com relação ao preenchimento dos dados naquele aplicativo da Caixa para conseguir o auxílio de R$600, o emergencial. Parece que até o início de julho ainda dá tempo, quem ainda não fez ou teve dificuldade de tentar. Então, Patrícia, eu já coloco o nosso gabinete à sua disposição, à disposição da casa, de todos, para quem teve dificuldade, não conseguiu, e às vezes a pessoa não tem familiaridade, aí desiste porque acha, não consigo, não vai dar certo, foi reprovado. E a gente tem conseguido ajudar muita gente mesmo, centenas de pessoas, não só pessoas da cidade do Rio, não. Pessoas de vários lugares, não só do Rio, mas de outros estados, acabaram ligando, não sei como, lá para o nosso gabinete, não sei como chegou a informação, e a gente, assim, gente de Belém, gente sei lá, de lugares assim que eu nem imaginava que iam ligar, e ligou para a gente para ter orientação, e a gente conseguiu ajudar para que as pessoas tivessem aprovado a sua solicitação do auxílio de R$600 do governo federal, que isso acho que vai ser prorrogado. Então, quem ainda teve dificuldade, por qualquer motivo não tenha conseguido, fica aqui nosso trabalho para tentar ajudar nesse sentido, tá? Além disso, se for também ajudar, eu ganhei de uma amiga minha para doar, que eu não consegui ainda, a gente não conseguiu se encontrar, mas eu ganhei um violão, né, para a gente fazer de doação. E eu sei que aí tem uma escola de música excelente, de qualidade, que todo mundo quer estar aí nessa escola de música. Eu acho que a gente só precisa marcar para que eu te dê o violão, que possa ajudar aí que me deram para poder fazer uma doação para alguém que tem escola de música. Então,
Nada melhor do que... Nós, no momento, Rafael, estamos, como eu te falei, o projeto da Escola de Música em stand-by. Mas nós temos uma professora de teatro incrível que vai adorar ter um violão para trabalhar com as crianças, viu? Exatamente. Então, eu aceito sim, vai ser muito bem-vindo. Exatamente. E além disso, a gente também tem, a gente ganhou dos parceiros algumas máscaras para poder dar para instituições que possam trabalhar nesse sentido. Então tem máscara para que depois a gente combine como pode fazer alguma doação para que as pessoas tenham, né? Não precisem comprar. Tá? Então, sei lá, são pequenas coisas que a gente pode ajudar e fazer um pouquinho nesse período complicado e difícil. Eu acho, Rafael, é muito importante você falar essa sua última frase, porque eu acho que essa é a essência do terceiro setor, né? Algumas pessoas, às vezes, não entendem, eu acho que é importante a gente rapidamente dizer o quanto o terceiro setor é importante, né? Porque o cenário ideal é que o Estado dê conta de tudo, o poder público dê conta de tudo e que não precise de ajuda e que, nossa, seria perfeito, né? Mas não só aqui no Brasil, mas em muitos lugares do mundo não é bem assim. Então, o terceiro setor ele é importantíssimo para chegar onde muitas das vezes e por muitas razões o braço do Estado não chega, né? Então, eu falo aqui, sou colaboradora, gestora de uma unidade da Rede Cruzada, mas eu tenho certeza que eu falo em nome de muitas instituições sociais que são importantíssimas para que essa máquina social funcione e para que a gente atenda às demandas da nossa sociedade, né? Mas muita gente acha que muitas das vezes não pode ajudar uma instituição porque não tem muito para ajudar, né? Não tenho, está difícil, né, e tudo mais. Isso independente de pandemia. Mas a gente costuma sempre dizer, para uma instituição social, para uma organização não governamental, qualquer ajuda é muito bem-vinda, né? Desde de uma ajuda, de uma grande ajuda regular para se manter o projeto, que é aquela ajuda que vem para pagar as contas todos os meses, até as pequenas ajudas que vão, em conjunto, contribuir muito, às vezes, para um projeto que está acontecendo dentro daquela unidade ou dentro daquela instituição, né? Então, às vezes é um violão, é uma máscara que vem, às vezes é um quilo de arroz, um quilo de feijão, uma caixa de leite, ou às vezes uma grande doação de um mantenedor, enfim, é muito bem-vindo, né? Exato. Como no próprio projeto de doação para as cestas, entrando lá as pessoas podem ver, elas podem doar a partir de R$ 20, elas podem doar o valor de meia cesta, de uma cesta inteira. Eu não preciso necessariamente doar muito, né? Para você ter uma ideia, a gente já conseguiu com esse projeto fazer 2 grandes doações de cestas por 2 meses, vai fazer uma agora, e ainda pode ser que a gente consiga, dependendo da demanda, fazer alguma coisa juntos, né? Então, a gente não conseguiria isso sem os parceiros, a gente não conseguiria isso sem os doadores, sem aquelas pessoas que compartilham os nossos posts para divulgar os projetos, para divulgar as campanhas. Então, não importa a ajuda. Exato. Toda ajuda é muito bem-vinda. E eu quero finalizar esse raciocínio dizendo o seguinte: há muitas instituições pequenas do terceiro setor correndo risco de fechar as portas agora durante a pandemia. Sim. Não vão conseguir abrir mais, é verdade. Exatamente. É o que eu digo, principalmente as pequenas instituições, as instituições localizadas na Zona Oeste, né, que normalmente as doações são mais difíceis nessa região. Então, eu acho que eu falo até para trazer essa reflexão. Se essas instituições fecharem, né, se a gente fechar as portas de quem cuida, exato, como ficarão as pessoas e famílias que precisam ser cuidadas, né? Sejam crianças, jovens, instituições de acolhimento institucional, instituições de contraturno, projetos voltados para adultos, para idosos. O terceiro setor ele é importantíssimo para que a gente possa atender uma demanda que, por alguma razão, o Estado não consegue atender
plenamente, né? Perfeito. E é isso, eu torço para que tudo isso passe logo e que a gente consiga retomar o nosso trabalho presencial. Exato. A gente é carioca que gosta da presença física, de estar ali todo mundo junto, né? De estar mais próximo, não ficar só naquele cumprimentozinho de quase que não toca. Mas te falar que a gente está atento, a gente acompanha muito o trabalho de vocês, sabe? Da seriedade, da dedicação e da qualidade, né, de tudo aquilo que vocês fazem, que sirvam de exemplo para muitas outras pessoas. Essa rede de apoio é importantíssima. Né? Vocês são parceiros do Estado, porque se não houvesse vocês, o Estado não teria como ter braço para fazer, para cuidar de todo mundo nesse sentido. Então, a gente sabe da importância que são essas instituições todas. E eu queria fazer quase uma última pergunta. Primeiro dizer, não sei se você sabe, eu já fui músico, tá? Então, tem todo um carinho especial com música também. Sabia não, Rafael. Já fiz bastante coisa. Sei que você é dentista, né? Formei odontologia, fiz faculdade de Direito, já fui músico, já tive um pouquinho de muita coisa aí. E dizer como vocês já estão se preparando para esse pós, né, para a retomada. Tem aqueles cuidados, os protocolos, as regras de ouro que a vigilância sanitária fala tanto, o cuidado no atendimento, na abertura. Como vocês imaginam que será esse pós, esse momento da reabertura? Que tem uma discussão ainda sobre a data da volta. Falava-se talvez no início de julho para agosto, mas agora acho que já vai ser empurrado mais um pouquinho para frente. Mas como você imagina que vai ser esse pós, depois de tanto tempo sem as pessoas se verem presencialmente ali, as famílias, esse pós-pandemia? Então, Rafael, é muito desafiador, né? Eu acho que nós temos muitas perguntas e pouquíssimas respostas, e não é só a Rede Cruzada, né? Todos. Todos nós temos esses dilemas, essas dúvidas. O que eu posso dizer é que a Rede Cruzada também vem trabalhando nisso, né? A gente também montou grupos de trabalho dentro da rede para pensar nesse pós, né? Pensar em que tipo de estrutura que nós vamos precisar ter, que adequações, como a gente vai trabalhar a questão pedagógica, né? O que foi trabalhado anteriormente precisa ser avaliado de alguma maneira, o que funcionou, o que não funcionou, a metodologia, os conteúdos trabalhados. E um outro ponto que a Rede Cruzada também está preocupada é com a questão emocional, né? Com os traumas vividos nesse período, né? A gente está falando de um período de uma vivência extremamente atípica, com crianças presas dentro de casa. É um momento ímpar, né? Porque a gente não viveu isso. Exatamente. Não dá para a gente chegar, seja em julho ou agosto, dizer assim, oi, que bacana, vamos lá, a partir de amanhã vamos retomar o conteúdo e bola para frente. Não é assim, né? Ou pelo menos não deveria ser assim. É preciso que a gente esteja atento a todas essas nuances, todos esses detalhes. É lógico que a gente está de olho nessas orientações que devem chegar, eu suponho, né, da própria Vigilância Sanitária, da própria Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde. A gente está acompanhando, monitorando. Fizemos agora, a Rede Cruzada, uma pesquisa sobre o retorno das aulas em outros países, para que a gente pudesse ter também um parâmetro, né? Então, estamos monitorando tudo, para a gente pensar e refletir sobre como voltar. Agora, nós trabalhamos especialmente com a educação infantil, né? O trabalho da educação infantil é um trabalho pautado no afeto, né, Rafael? No toque, no contato. Então, isso faz de tudo muito mais desafiador, né? Não que no ensino médio não tenha contato e afeto, ou no ensino fundamental, mas na educação infantil isso é conteúdo, né? Isso é conteúdo de trabalho desenvolvido dentro das creches e das escolas. Então, isso faz o desafio ser muito maior. Nós já estamos trabalhando nisso de hoje em tudo que está acontecendo.
Exato. Não, acho que é desafiador para todo mundo. Eu tenho um filho também que ele está fazendo essas aulas online, mas ele já é um pouquinho maior, né? Tá com 11 anos, está no 6º ano. O colégio conseguiu se adaptar bem e a gente fica em cima ali para... Eles não estavam muito acostumados, mas vão se adaptando à Mas nova não é fácil, realidade. né, Para Rafael? ele, Para ninguém, né? Para ninguém. A eles educação à talvez... distância não é fácil. Para a gente já é difícil, né? Mas para eles talvez seja um pouco mais simples. Por tecnologia, é uma geração que talvez consiga pegar mais rápido do que a gente aqui. Pois é, Rafael, mas aí eu acrescento dizendo o seguinte, a primeira infância, o aprendizado na primeira infância exige um nível de trabalho concreto que muitas das vezes o virtual não pode dar, não consegue dar. Né? Não tem como. Então é muito desafiador, muito desafiador. Exatamente. Eu fiz também uma live com uma menina que é diretora pedagógica também num colégio, lá no Recreio, a Caçula, que foi para tentar ela passar para a gente um pouquinho essa experiência que o colégio ele tem todos os anos, né? Então tem os pequenos, tem os um pouco maiores e tem o ensino médio. Em cada fase você tem uma abordagem diferente nessa coisa do online. E a gente vai tentando se adaptar. Eu mesmo, a gente já está se adaptando porque essas lives que a gente faz com pessoas como você e outras que representam ou setor, de vez em quando entra ligação aqui, né? Para que a gente consiga colocar vocês passando a experiência do dia a dia e tentar ajudar, informar. Então isso vai fazer parte da minha rotina. A gente fez por causa da pandemia, é uma coisa que acho que assim, é importante a título de informação e a gente vai manter agora numa frequência menor, não vou fazer mais todo dia porque não dá, mas a gente vai fazer pelo menos 2 vezes por semana, manter esse tipo de trabalho para que as pessoas possam ter as informações. Né? Mas, Patrícia, a gente tem esse tempinho final aqui, que o Instagram ele corta a gente aí com 1 hora. Eu quero muito te agradecer pelas informações, por você ter assim, aceitado o nosso convite para participar. Eu queria que você pudesse escrever, ou dizer para a gente escrever, como as pessoas podem chegar à Casa de Leilá para ajudar, para doação, para terem acesso ao dia a dia, ao trabalho, se tem Facebook, Instagram, telefone de contato. Fala para a gente que eu vou escrever aqui, para depois você dar seu recado final, né? Porque a gente vai tentar aí ajudar quem de repente... Foi uma amiga minha, Silvia, até do restaurante Salete, que fica na Tijuca, ela colocou, poxa, bota o Insta, até botei aqui, bota o Insta, bota o contato para que as pessoas saibam, Casa de Leilá, vou conseguir parceiro, sim, quero ajudar sim. de alguma forma. Fala pra gente aí. Então, Rafael, nas redes sociais nós estamos como Rede Cruzada, em todas as redes sociais, tá? No Instagram, no Facebook, no LinkedIn, enfim. Além do nosso site, redecruzada.org.br. No nosso site é possível ter as informações de todas as unidades, inclusive da Casa de Leilá, né? Nesse momento, é muito mais fácil entrar em contato conosco pelas redes sociais, né? Mas quando tudo isso passar, que vai passar, tenhamos fé, que vai passar logo, todas as nossas unidades estão à disposição para visitas, para conhecer o nosso trabalho. A Casa de Leilá fica na Rua Nanere 2400, fica ali entre o Sampaio e o Riachuelo. Mas nós temos unidade Jacarepaguá, Del Castilho, na Serra, quem estiver lá pela Serra, depois de tudo isso, passeando, curtindo um friozinho, estamos em São José do Vale do Rio Preto, um trabalho lindo também. Então, atualmente pelas redes sociais, mas quando tudo isso passar, as nossas casas estão abertas à visitação para que as pessoas conheçam de perto o nosso trabalho. E a forma de ajudar também, atualmente, pelas redes sociais, né? A nossa campanha também está em todas as redes sociais, de campanhas de doação para a Cruzada comprar cestas básicas para as nossas famílias. São cestas grandes que estão atendendo a família durante todo o mês. Então, está sendo muito importante que as famílias consigam, respirar nesse momento tão turbulento, tão difícil que todos nós estamos passando em alguma dimensão, né?
né? Agora, como nossas famílias, de modo geral, já eram famílias vulneráveis em alguma proporção, a situação ficou muito mais difícil, né? E eu Exato. queria mandar um grande abraço para toda a Rede Cruzada, né? Porque a Rede Cruzada é todo mundo, né? São os nossos colaboradores, são os nossos mantenedores, os nossos parceiros, a comunidade no entorno que nos abraça, né? Queria muito agradecer a você, Rafael, pelo convite, pela oportunidade da gente falar não só do nosso trabalho, mas das nossas angústias e das nossas preocupações nesse momento, porque coisa boa é fácil falar, né? Exato. A gente fala toda hora, né? Mas eu acho que é importante a gente partilhar com a sociedade os desafios, mas ao mesmo tempo celebrar, porque nós estamos aqui impactando a vida de muita gente, né? Como eu disse, em toda a rede, são aproximadamente 5.000 pessoas debaixo do nosso guarda-chuva, contando com o nosso apoio para que a gente continue, mesmo nesse período, cumprindo a nossa missão, que é despertar o potencial humano para transformar vidas através da educação. Então, que a gente possa voltar logo com as creches, com o contraturno, com o centro de convivência de idosos e que venham novos projetos, que a gente retome a escola de música, que a gente retome parcerias importantes e para que a gente continue contribuindo para melhorar a vida das pessoas na nossa comunidade, na nossa sociedade. Patrícia, obrigado por tudo. Quando a gente convida, a pessoa vem, aceita e no final às vezes agradece. E na realidade eu é que agradeço, porque cada live que eu faço é várias coisas que eu estou aprendendo. Então eu volto um pouquinho a ser um estudante, né, para entender e tentar aí me aprofundar e entrar um pouquinho nessa realidade de cada pessoa que vem aqui falar do seu setor. Eu tento sempre dar uma pesquisada em várias coisas, a casa eu já conhecia, mas eu sempre tento pesquisar um pouquinho mais, para que na live eu vá adquirindo mais e mais conhecimento. Então isso está sendo, assim, pessoalmente para mim, está sendo um ganho enorme, porque é uma forma de eu voltar quase a estudar. Ontem eu estava assistindo assisti um pedaço, uma parte de uma live de um professor meu de colégio, de português, de língua portuguesa. Geralmente as pessoas ou gostam muito de língua portuguesa ou de matemática. Eu era diferente, eu gostava dessas duas matérias juntas. E eu, assim, muito do que eu aprendi por causa do período de colégio, dos professores bons. Então eu falei, vou entrar, porque aí, quando ele começou a falar as coisas lá de português, eu fui de novo tentando reaprender, não, mas eu conseguia ver, poxa, realmente isso aqui é isso, é aquilo, né? E ele ainda falou assim na live, caramba, eu tô aqui agradecendo o Rafael Luiz, ele foi meu aluno há quase 30 anos. Eu falei, caramba, já tem quase 30 anos. Essa parte a gente pula, né, eu Rafael? fiquei pensando, tinha um monte devia ter um monte de aluno ali de colégio naval, né? Bem É verdade. Mas, assim, é muito gratificante a gente também aprender um pouquinho com vocês. Eu quero te dar os parabéns, eu que dou os parabéns para você, por todos os colaboradores, todas as pessoas envolvidas. Mais uma vez, registro aqui, se achar que tem alguém, alguma família que teve alguma dificuldade com auxílio emergencial, que você acha que tem a condição, a gente está se colocando à disposição para tentar ajudar, né? Já conseguimos ajudar bastante gente. E que a Casa de Leilá volte aí a fazer suas atividades, que a educação continue transformando, e que essa rede de solidariedade, de esperança continue firme e forte para que as coisas avancem. Vamos passar por tudo isso. Beleza? Que assim seja, Rafael, que assim seja. Exato. Muito obrigado, Patrícia. Boa noite para você, para todos, Obrigada, da família. Rafael. Um grande abraço para sempre à você. disposição aqui, tá? Pessoal, agradeço a presença de todos que participaram. Mais uma vez, estamos à disposição. Amanhã tem mais live. Amanhã vai ser com o secretário de Cultura do município do Rio, Adolfo Conder, às 20h. Tá? Obrigado, Patrícia. Beijo grande para vocês todos. Outro. Tchau, gente. Tchau, tchau.